Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mas lembra essa enrolação? É o seguinte, galera, parece mentira, mas não é. Fevereiro foi um bom mês para os fundos imobiliários. Isso aí depois de meses amargando prejuízo no valor das cotas, não no pagamento dos dividendos, tá muito bem. Obrigado, mas pela primeira vez em muitos meses os fundos imobiliários fecharam o mês no positivo, foi muito bom, vou mostrar para vocês. Mas o que importa é o seguinte, vários analistas, especialistas estão recomendando alguns fundos, eu vou trazer para vocês, não é nenhuma recomendação, mas tá muito bacana esse vídeo, porque eu vou falar sobre alguns fundos, aproveitando para falar do segmento, o que eu acho que vai acontecer, como é que pode ser o futuro. Então, um vídeo muito bacana para quem investe, quem já investiu, quem não quer investir, quem odeia os haters. É um vídeo importante para todo mundo, vai ser bem rapidinho, 3 a 4 minutos. Mas antes de eu começar esse vídeo, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, qual o seu fundo imobiliário que mais está pagando dividendos? É isso aí. Qual o seu fundo imobiliário que mais paga dividendos? Me deixe nos comentários os 3 mais citados, eu prometo o vídeo. Sem enrolação, então, bora falar sobre fundos imobiliários, o retorno, o Império contra-ataca. O índice de fundos imobiliários foi o melhor investimento de fevereiro. Tudo bem que os últimos meses não foram tão bons assim, mas olha só, IFIX subiu 3,34 contra 1,79 do ouro, 1,35 do dólar, CDI 0,99, tá ótimo também, poupança que nunca rende nada, quase. Ações americanas tiveram uma queda, ações brasileiras queda, é óbvio, e o Bitcoin que não teve um fevereiro tão bom. Então qual o cenário aqui? Os fundos vinham apanhando. Opa, tiveram um mês interessante, vários motivos aqui. Óbvio que a própria queda nos outros meses também gerou uma alta, agora que o pessoal olhou e falou, tá barato demais. Na minha opinião, ainda tá barato demais. Mas calma, vamos lá. Então, o IFIX se recuperou, tendo a maior alta mensal desde 2023. Olha aqui o que eu tô falando para você. Então eu falei, mas vamos ver os números. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda forte, e um mês apenas de recuperação, o que nos leva a pensar se não tem espaço aqui ainda para subir mais. Mas calma, porque provavelmente teremos uma alta ainda da Selic. Então, na verdade, os fundos imobiliários ainda estão no corner apanhando e vão continuar apanhando. Mas é justamente nesse momento que você encontra as melhores oportunidades, por isso que os analistas estão recomendando. Então, de novo na tela, produção, olha o desempenho mensal, como 2024, ali principalmente no segundo semestre, os fundos foram extremamente amassados, voltando agora de forma muito forte. Quer dizer, os fundos imobiliários estão ressurgindo das cinzas como uma fênix, e eu continuo achando a mesma coisa. Quem não tem fundo imobiliário é louco, mas óbvio que depende do fundo, depende do momento, o que você vai fazer, não é toda a carteira. Eu não gosto dessa política de tudo em ETF, tudo em fundo imobiliário, tudo na poupança, tudo em renda fixa. Eu não gosto disso. Depois de 30 anos investindo aí, 30 anos de mercado de trabalho, quase, já passei dos 20 anos investindo, eu não gosto dessa política de uma coisa só. Vamos lá, para quem tá perguntando se os FIIs estão baratos, de novo voltando aos números, nós estamos falando de ativos pagadores de dividendos isentos de IR, que no último ano deram 15,72 na média dos shoppings, recebíveis 14,83, multi-estratégia 13,96, lajes, que é o segmento que mais apanha, 13,17. Eu gosto muito dos galpões logísticos que pagam menos, porque a turma gosta também bastante, também 11,61. E os meus fundos da carteira, olha só como é que foi o pagamento do último mês. 1,04 HFOF, 1% TRBL11, o VISC 0,81, MXRF 0,99, KNCA 1,33, tudo bem que apanhou muito a cota, KNCR11 muito atrelado ao CDI 1,05. Então vocês estão vendo aqui vários fundos imobiliários da minha carteira de forma recorrente, um e pouco, todos os meses. Eu pego esse dinheiro e vou reinvestindo, eu pego esse dinheiro e vou reinvestindo. E aí tem uns malucos que surgiram agora, do nada, há 3, 4 anos nos investimentos. Fundo imobiliário é coisa de otário. Porra, cara, se eu continuar sendo um otário ganhando 1% todo mês, livre de impostos, cara, porra, bicho, pode me xingar. E é isso, nós temos muitas oportunidades. Por que eu tô trazendo esse vídeo? Porque saiu uma matéria falando sobre os FIIs, as recomendações dos analistas para março. E aí eu vou falar um pouquinho de cada fundo
esses daqui, já que eu não posso recomendar, eles estão recomendando. Começando pelo segmento que eu mais gosto, junto com logística shopping, é o segmento que eu mais gosto, tá? Então nós temos o VISC11, inclusive ele tá na carteira do canal, tem uma vacância muito pequena, está abaixo do seu preço justo, do seu preço, né, de valor patrimonial, tá bem abaixo ainda. É um fundo com diversos ativos, olha a quantidade de ativos. São 30 ativos distribuídos em 15 estados brasileiros. Quando eu comecei a investir no VISC, ele era muito menor. Então você tá investindo, vamos lá, você tá comprando um fundo imobiliário que investe em 30 shoppings diferentes, frações desses shoppings, cara, em 15 estados diferentes do Brasil. E você vai ficar recebendo pelo aluguel das lojas. Eu acho interessante ter um pedacinho desse da carteira. Não é nenhuma recomendação. Eu acho interessante. Dando sequência aqui, olha que bacana. Então você pode ver no relatório gerencial do fundo quais são os shoppings, quem são os administradores dos shoppings, a venda por shopping, a participação dentro desse fundo. Inclusive, ele diz aqui, em 69% a participação é minoritária, em 31% eles têm o controle. Indicadores operacionais foram bons, apresentando crescimento de 8,5%. Então a gente está vendo um crescimento aqui do varejo, mesmo com todas as dificuldades com a inflação. E a taxa de ocupação também teve uma alta, mas foi uma alta muito leve. A gente saiu aqui de números como 94, 93,5, 92 no início de 2024 para 94,6 de ocupação. E em termos de distribuição, no último mês pagou 0,81 e nos últimos meses 10,40. Eu circulei o 0,81 de laranja, não coloquei verde, porque eu acho o seguinte: Hoje, para mim, uma rentabilidade interessante de entrada, que eu gostaria de estar recebendo 0,85, 0,9, talvez isso acabe logo. Mas ainda tem fundo assim, 0,80, acima de 0,80, se você anualizar, reinvestir, fizer a conta, é uma boa. Mas óbvio que eu prefiro mais, 0,85, desde que as outras premissas do fundo estejam ok. Depois nós temos no segmento logístico nessa matéria, o BTLG11. É um fundo que tem mais de 370 mil cotistas, olha o tamanho do fundo, 4 bi de valor de mercado, também está bem abaixo do seu valor patrimonial. Vocês vão ver quando a Selic cair o que vai acontecer com esses fundos. E ele tem 34 imóveis. Isso é um ponto interessante, porque você não fica muito assustado se der problema em um imóvel. Vocês podem ver no relatório gerencial a receita de locação, o percentual por imóvel, então realmente ele não é muito dependente, e os 20 maiores locatários são responsáveis por 70% da receita. Quer dizer, aqui você pode ver 7% aquele Açaí, 6% DHL, 6% Unilever, 5% a Amazon, 4% a Nestlé. Tá bem diluído. Isso aqui ajuda demais a não dar tanta preocupação assim. Você pode também olhar o resumo dos ativos no fundo, olhar cada ativo, a participação que o fundo tem, a vacância. Então a gente tem um ativo aqui com uma vacância de 51%, outro com uma vacância de 33%, depois os outros estão sem vacância nenhuma, totalmente ocupados, e a maior receita é de 11%, o que também traz um alívio. Ponto interessante é aquele sistema do last mile. Então vocês podem ver aqui no mapinha que boa parte dos ativos estão num raio de 30 quilômetros de São Paulo e o restante 60 quilômetros, que valoriza muito e ajuda caso os inquilinos saiam. Para quem não conhece o tipo de ativo, eu gosto de mostrar, são esses galpões aqui que vocês cansam de ver nas estradas enquanto estão viajando aí, você vai pular o carnaval, vai se divertir. Dá uma olhadinha pro lado com segurança que você vai ver vários galpões desse tipo. Em relação ao pagamento, 0,82 no último mês e 9,82 nos últimos 12 meses. Também circulei de laranja aqui como alerta, porque 0,82 dá para encontrar outros fundos pagando mais, mas eu gostei desse fundo aqui também. Depois do mesmo segmento nós temos o BRCO11. Ele tem uma alavancagem, isso preocupa muita gente, essas alavancagens, principalmente pelo juro brasileiro, por alguma crise que pode vir. Possui 12 propriedades, o que é um número interessante também, e está muito abaixo do seu valor justo, 0,85, quando o valor justo seria 1. Olhando aqui a divisão, nós temos 50% dos imóveis em São Paulo, depois é dividido, tá? E 32% da receita estão em ativos a 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, mais um fundo imobiliário logístico com bons ativos, tendo uma boa localização. O fundo tem como
como correção o IPCA, então a inflação rodando nesse patamar de 4 e pouco a 5 é interessante. Contratos longos, normalmente galpões logísticos precisam de contratos longos, e quando a gente olha a receita por cliente, você já tem uma concentração maior do que no último fundo que eu mostrei. Então 21% da receita vem da Natura, que aparentemente está bem, mas tem que cuidar, óbvio. 14% do Mercado Livre, conhecido, bom, empresa que está indo muito bem. 12% da Whirlpool, quem nunca ouviu falar é conhecida, é Consul Brastemp, é uma empresa muito boa também de fora. Quer dizer, é um fundo que, tirando a Natura aqui, os outros clientes não são tão representativos a ponto de afundar o fundo. E o tipo de ativo é o mesmo que eu mostrei para vocês naquele último fundo. O pagamento gira na faixa de 0,86 no mês, aqui já está mais interessante, por isso que eu marquei de verdinho, pô, acima de 0,85 já é um baita pagamento, e no último ano pagou 10,32. Então vamos lá, primeiro mostrei um fundo de shopping, 30 ativos, pagando acima de 0,80 ao mês, sem impostos. Depois, 2 fundos do segmento logístico. Cara, gostei dos dois, não é nenhuma recomendação. Pagando também acima de 0,80, bem distribuídos. Esse segundo com um pouquinho de concentração ali, vocês repararam. Mas vamos seguir aqui antes de eu acabar, mais 1 minuto no máximo. Depois nós temos fundos de recebíveis, o VGIR11. Aqui vocês sempre têm que tomar cuidado, o segmento de recebíveis é delicado. É um fundo com mais de 250 mil cotistas, que também está abaixo do seu preço justo. Esse fundo é majoritariamente um fundo de CRIs, a alocação dele está em CRIs, em CRIs. Para quem não conhece, eu posso depois fazer um vídeo desse tipo. O indexador não é IPCA, que nem no último fundo, é o CDI. CDI esse que vai ficar alto pelo menos aí 1 a 2 anos. Em termos de exposição, o fundo está exposto a segmento residencial com 76,4, depois 9,3 escritórios, e aí o resto está diluído, então 85% do fundo no segmento residencial e de escritórios. Lá no relatório gerencial você pode ver todos os detalhes desses CRIs que eles têm. Aqui, ó, vocês estão vendo aí. Ele dá qual é o rating, dá também qual é a taxa, qual é o indexador. Muitas vezes eles colocam como está a obra nos relatórios, então eu sugiro que vocês baixem o relatório gerencial, e nesse caso aqui é uma baita pedrada. No último mês 1,18, e nos últimos 12 meses, 13,59, esse fundo que viu o lucro saltar bastante. O último fundo, antes de chegar à minha conclusão, é o HGCR11, também do segmento de recebíveis, mais de 100 mil cotistas, mais de 1 bi, na verdade quase 1,5 bi de valor de mercado, e esse foi o único aqui que eu mostrei que está já no seu preço justo, 1,01. Então não é um fundo em promoção como os outros. Vocês podem ver aqui aonde estão os títulos desse fundo, que é de CRI, isso você tem que cuidar bem, é bom olhar, ter cuidado, apesar de que me parece relativamente diluído. Os segmentos, os setores são residencial com 19%, 30% logístico, 8% hotéis e 38% varejo. Então também é um fundo com uma alocação interessante esse daqui, mas óbvio que tem que cuidar com esses títulos. Vocês podem ver as regiões onde o fundo tem esses títulos. Principalmente aqui, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, São José do Rio Preto, até Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, que bacana. Então vocês podem ver aqui a distribuição. No último mês pagou 1,09, uma brutalidade também, mais de 1% livre de imposto, e quase 12% nos últimos 12 meses. Lembrando que, pessoal, não sabe investir, não invista. Assista os vídeos, vá aprender comigo, com outras pessoas. Quer aprender a investir um pouco melhor, de forma mais profunda, entre na minha comunidade. Charlão, não entendo o que é a sua comunidade. Cara, é fácil de entender. Tem um app que você vai baixar o aplicativo. Aí lá dentro desse app, quero aprender a viajar de graça com milhas e cartões. Eu tenho um curso. Quero aprender a investir em cripto. Eu tenho um curso. Quero aprender a investir no exterior. Eu tenho um curso. Então, em um app ou no computador, você vai abrir onde você quiser, tem até para Android, você tem todas as formas de investir. Eu te ensino a investir ali dentro, a viajar de graça com milhas, os melhores cartões de crédito, tudo ali dentro. Como fazer seus impostos. A minha contadora tem um curso lá dentro. Cara,
Então, não sabe investir? Não precisa fazer cagada. Entra na minha comunidade, o link tá aqui embaixo ou tá em algum QR Code por aqui. No último ano, nós tivemos fundos que subiram e outros que caíram, ótimo. Eu prefiro que o preço continue baixo, numa boa. Prefiro que caia mesmo. Agora, no último mês já deu uma alta. Eu me incomodo extremamente com isso, porque como tá subindo, os fundos que eu tô comprando agora já tô recebendo um yield menor. E caso você quisesse montar uma carteirinha com os fundos dessa matéria aqui que foi feita, custaria praticamente R$400. Você já receberia dividendos no mês seguinte de todos esses fundos. Então, meu amigo, 400 pratas. Teve gente gastando isso aí numa manhã, no bloquinho de carnaval, em 2 cervejas e um corote. Porra, cara, para de enrolar. Ah, então você não quer que a gente se divirta? Não, eu me diverti muito na vida também. Agora, ó, um dinheiro para diversão, um dinheiro para investimento. Então para de enrolar. Com 400 pratas você já vira um investidor, vai receber dividendos isentos de impostos ainda. Um abraço pro Haddad que me assiste todos os vídeos. Isento de impostos, porra, e pode acumular aí e ficar reinvestindo. Então chega de enrolar. Aproveita que a gente está quase no meio de 2025 e começa a investir para chegar no final do ano feliz. Então é isso, falei dos fundos, expliquei, falei segmento, dei minha opinião. Agora você já sabe. Antes de investir, entre na minha comunidade. Você vai se arrepender se você não entrar. Depois se inscreva no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, qual fundo imobiliário tá te pagando o maior dividendo? Quem tá te pagando mais? Me diga aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.